Eu sou Bruno Sanches, sou do interior do estado de São Paulo. Falo porta, porteira, calor. É desse jeito que eu falo. Mas por ver o meu sotaque nas telinhas da TV, sempre usado com destaque para ele desmerecer, comecei a achar que fosse feio falar assim, acaipirado. E por conta desse receio, quase caio no devaneio de usar um sotaque importado. Mas depois de estudado, eu fui ficando mais esperto. Aprendi sobre o caipira e o seu belo dialeto, que vem de uma língua indígena que não sabia falar o L, o R, o F e o LH. Então vi que não tinha nada de indigno no meu sotaque e no meu cantar. Como eu venho dessa herança, vou explicar como é que é. No lugar de calça, dizemos carça. E no lugar de mulher, dizemos mulher. Tem gente que é muito estudada, mas não sabe sobre isso. Acha que o português correto é só aquele que está nos livros. Mas uma coisa eu garanto para vocês, ninguém fala como está escrito. E essa é a beleza e a poesia das tantas falas da nossa terra. O povo precisa entender que falando do seu jeito, ninguém erra. A nossa fala é igual a nossa música, é igual a nossa cor. Vem das misturas de raças, esses encontros de dor e dos encontros de amor.
jangada saiu com Chico, Ferreira e Bento. A jangada voltou só. As moças de Jaguaribe choraram de fazer dó. Seu Bento foi na jangada e a jangada voltou só. Essa música que eu acabei de tocar se chama A Jangada Voltou Só, uma música de Dorival Caymmi, um arranjo meu para viola solo. A primeira música que eu toquei é Catira do Vale, uma composição minha, e as duas estão numa afinação que é chamada boiadeira. Tem esse som aqui. E agora eu vou mudar de afinação para afinação cebolão. Cebolão em Ré, que é a afinação que eu uso bastante também. Eu uso essas duas afinações bastante. Essas duas primeiras músicas... e tem o poema que eu declamei no começo, um poema meu também, chamado Meu Sotaque. Essas duas músicas
Elas abrem o meu disco Do Barroco às Barrancas do Rio, que está disponível aí em todas as plataformas, para quem quiser conhecer, só dá uma pesquisada aí. Que é o nome também que eu dou a essa apresentação, Do Barroco às Barrancas do Rio. E já que é do Barroco, a próxima música que eu vou tocar, que também está no disco, se chama Canários, é uma composição do século XVII, feita para guitarra barroca, pelo compositor espanhol Gaspar Sanz. E eu fiz essa adaptação para viola, na afinação cebolão em ré. Aos que lutam um dia e são bons, aos que lutam muitos dias e são melhores, e aos que lutam a vida toda, esses são imprescindíveis. Bertolt Brecht. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa.
Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Se não puder na praça, eu toco num porão, ou vou com minha viola cantar lá no sertão. Se pensa que me anula assim, você se ilude. Se não puder na praça, eu posto no YouTube. A arte é trepadeira que brota no seu muro, que sobe em sua grade e se esparrama em seu entulho. É a flor no asfalto, é matinho, é tiririca. Pode jogar concreto que ela brota em suas trincas. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. Do bom Jesus de Guape, uma pedra que cresce, um grão, seu sapato é o que você merece. Fio de cabelo branco não se deve arrancar, pra cada um que tira nasce dois em seu lugar. Sou a minha voz nas 4 estações, sou ponte feita em pau, Brasil e Aroeira. Sou a minha fé e vivo só das minhas mãos, sou rio perene, seu castelo é de areia. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz. A arte fica e você passa. A arte fica e você passa. Cai a chuva de mansinho no telhado do ranchinho, num barulho miudinho de fazer o sono chegar. Mas o sol vem despontando, o galo já está cantando, então vou me levantando, pois preciso trabalhar. Acendo o fogão de lenha, enquanto a água faceira escorrega pelas teias, feito criança a brincar. Enquanto a água aquece, eu termino as minhas preces. De Deus a gente não esquece. E vou o leite tirar. Volto para casa pingando, porque a chuva foi apertando. No fogão vou me achegando, querendo me esquentar. Depois tiro a água do poço, para a gente fazer um almoço. A mulher o beijo no rosto e vou à mesa arrumar. Almoço e a chuva não passa. Contemplo o voo da garça e uma roseira que com graça começa a desabrochar. Eu penso no meu serviço, mas sigo o exemplo dos bichos. E na rede eu me estico esperando a chuva passar. Pego a viola e sozinho contemplo um passarinho que tece com o bico seu ninho para neles fio criar. No vai e vem ele canta e minha alegria é tanta que eu abro minha garganta junto com ele a cantar. Acompanho a pingadeira que faz barulho nas teias. Percorro a viola inteira tentando o som imitar. No pomar, a passarada que cantou de madrugada se recolhe encharcada vendo o dia terminar. Eu contemplo o infinito, que entardecer bonito. O sertão fica mais lindo vendo a chuva despencar. A terra mata a sua sede, a mata fica mais verde, e eu aqui, deitado na rede, rezo sem querer rezar.
As duas músicas que eu toquei agora foram Rio Perene, uma canção minha que eu fiz para uma situação, mas eu acho que ela continua sendo muito atual e diz respeito à situação nossa enquanto artista, enquanto povo. E em seguida, um poema do meu pai chamado Dia de Chuva, que ele fez por encomenda para eu declamar antes de tocar essa fantasia sobre o boi soberano, que é de, né, essa fantasia que eu compus inspirado no tema do boi soberano. E eu sempre imaginava um violeiro deitado na rede, com aquele dia chuvoso, tocando essa música. E eu pedi para o meu pai, Luiz Antônio Sanches, que fizesse um poema falando sobre isso. Em seguida, eu vou tocar uma música que eu a compus inspirado num concerto que eu assisti, onde se encontrava a viola com o alaúde árabe nas mãos do violeiro Ivan Vilela e da laudista Muna Amari, uma laudista lá da Tunísia. E esse concerto se chamava Enlace, né? Esse encontro da viola com seu ancestral, um ancestral muito remoto da viola. E eu, embebido ali por aquela sonoridade, né, desse encontro mágico, compus essa música e dei o mesmo nome do concerto, Enlace.
As duas últimas músicas que eu vou tocar estão também na afinação boiadeira. Então, vou voltar aqui a viola para essa afinação. A próxima, então, é Senhorinha, composição do Ginga, parceria com Paulo César Pinheiro, e que eu fiz esse arranjo para viola, né, uma versão instrumental de Senhorinha, que também está no meu álbum do Barroco As Barrancas do Rio. Na verdade, todas as músicas que eu toquei aqui, com exceção de Rio Perene, que é uma canção, todas estão nesse álbum, que é instrumental. Então, como vamos chegando aos finalmente, também aproveito para convidar que vocês sigam minhas redes sociais, Bruno Sanches Violeiro. Vocês me encontram assim no Instagram, no Facebook e no YouTube. E aqui estamos na boiadeira, Senhorinha, de Ginga e Paulo César Pinheiro.
Bom, antes de encerrar, eu quero agradecer a organização desse festival maravilhoso, reunindo tantos violeiros e violeiras. É um trabalho muito importante para a nossa viola, como registro, para nós violeiros também, né, de poder participar de um evento assim, dessa grandeza, nesse momento de pandemia. Eu confesso que faz muita falta ter vocês pertinho aqui como público, né, essa troca de calor, dessa energia que o público, né, que a gente troca com o público. Eu estou com bastante saudade, mas ter uma situação assim de palco, né, com um público que é pequeno, mas é um público, que é a equipe que está aqui gravando isso tudo para vocês e organizando, já é um alento, assim, né? Mas estou ansioso para ver de novo um teatro cheio de gente. Então, muito obrigado à organização do festival por esse convite e por esse trabalho bonito. Para encerrar, vou tocar uma música que é uma composição minha e eu a compus em parceria, mas eu não sei exatamente quem é meu parceiro nessa música. Vai vendo. Eu fiz a primeira parte dela tocando em cima de um tablado assim, sobre uma represa. E aí essa primeira parte ela é mais agitada, né? Uma pegada quase rock and roll, assim. E gostei da primeira parte, mas eu queria uma parte contrastante a essa, né? Mais delicada e suave. E eu busquei ela por muito tempo, mas custou a vir. E certa vez eu estava sentado em um bosque, improvisando umas melodias, lá em Águas de São Pedro, interior do estado de São Paulo. E aí aconteceu o seguinte, eu estava improvisando lá, de repente toquei uma melodia, comecei a brincar assim, e começou a ventar. Bom, normal ventar no bosque, né? Aí eu continuei a minha improvisação lá, brincando, e aí o vento parou, e aí me marcou aquela melodia na hora do vento, e eu voltei nela. A hora que eu toquei ela de novo, ventou de novo. Aí me chamou a atenção, né? Eu parei, o vento parou. Toquei de novo, ventou. Parei, o vento parou. Toquei, ventou. Parei, o vento parou. Falei, gente, só pode ser o Saci. Mas aí, sem saber, né, se era o Saci, o Curupira, Caipora, qual desses seres fantásticos que habitam as nossas matas, e para não cometer nenhuma injustiça, eu chamei a música de Elementais, e é com ela que eu encerro a minha apresentação aqui. Obrigado.